Olá, boa tarde. Hoje é dia 18 de julho de 2018. Está começando mais um programa F5, sempre falando de inovação. E hoje a gente vai falar de um assunto que pesa no seu dia a dia, né? Pesa bastante, né? Então, assim, a gente sempre tem aquela balança, né? Que vê lá e vê aqueles numerozinhos, né? Hoje a gente vai ver um jeito diferente. Tá brigando com peso? Mostrar. Sobe bastante na balança, fica olhando lá se engordou ou emagreceu? Já pensou uma balança que não tem números? Eu nunca tinha pensado até ver essa startup que o Renato montou e acho que é uma ideia espetacular, né? O Renato não está aqui com a gente, né? Você vê que estamos só nós dois. Ele está lá na Holanda, é um brasileiro que resolveu empreender lá fora. Então, assim, boa tarde, Renato. Tudo bom? O Renato, ele é o CEO aí da Easy Way to Health, tem um nome em português, né? Que eles chamam Peso Fácil aqui no Brasil. Peso Fácil, né? E aí está empreendendo. Primeiro, conta um pouquinho pra gente, Renato, como é que é esse teu produto, o que ele é, como é que funciona e como é que você chegou nessa ideia de montar uma balança sem números? Eu acho que foi minha esposa que reclamava todo dia do meu peso, eu preciso fazer alguma coisa, né? Mas, na verdade, assim, eu sou médico, né, formado aí na Faculdade de Santos, né, com muito orgulho, e a gente vem trabalhando há muito tempo com fisiologia do exercício, metabolismo, estudando bastante essas coisas, até a gente perceber que o peso humano oscila muito, né? Todo mundo tem essa frustração, né? Você pega, vamos por uma pessoa que pesa 100 quilos no começo do mês, no final do mês ela está pesando 102, mesmo que ela fez a dieta. Então sempre tem aquela frustração com essa coisa do peso flutuar, né? Oscilar bastante. E a gente foi estudando bastante o que é isso, a massa magra, a massa gorda, da onde veio essa flutuação toda, a ideia aí o foco é em ciência para resolver essa questão. A gente então descobriu que a água que entra e que sai do corpo humano, isso muda a cada hora, é o responsável por essa flutuação num curto prazo, né? Então a gente criou um algoritmo que, junto com uma inteligência artificial, consegue estudar essa flutuação do peso seu durante a semana, aprende essa flutuação, compara esse padrão de flutuação e consegue predizer o seu peso daqui a 2 semanas. Aí, para transformar isso numa coisa mais palatável para a gente subir na balança de verdade, a gente fez o seguinte: olha, vamos, em vez de falar para a pessoa um número, vamos falar para a pessoa qual a tendência do peso. Você está certo? Você está engordando ou você está emagrecendo? Mas isso com 2 semanas de antecedência. Ou seja, você tem tempo para dar aquela melhorada, né? Parar com aquela cerveja, comer aquela maçã, e aí você consegue realmente entender que perda de peso é um programa a longo prazo e que depende do seu comportamento. E a gente tem visto isso aqui na Europa. Realmente, eu mudei do Brasil faz alguns anos, essa empresa foi fundada nos Estados Unidos, e a gente tem uma pequena operação nos Estados Unidos, aqui na Holanda, onde a gente está fazendo pesquisa com 2 universidades, e aí no Brasil estamos chegando também, né? E aí, Renato, explica um pouco melhor isso pra gente. Assim, eu tenho a minha dieta e eu passo a usar a balança da Peso Fácil. Isso. Então, a minha dieta, quem me passou foi a minha nutricionista, meu médico, seja lá o que for, e eu uso a balança do Peso Fácil só para ver se eu estou no caminho certo, sem ficar me estressando com 200 gramas a mais, 200 gramas a menos. É essa a ideia. Exatamente, Arthur. A gente percebeu também que, cara, quem vai dar essa motivação para você, quem vai te ajudar, é você mesmo. A gente já percebeu que o Google tem muito mais informação que qualquer app, e tem 200 mil apps, literalmente. 200 mil apps falando e fazendo e tentando resolver o problema da obesidade pelo mundo. Ou seja, informação, dicas, isso você vai conhecer com a sua nutricionista, como você disse, com o seu personal trainer, na sua academia, no seu programa de perda de peso. A nossa balança é uma interação de 15 segundinhos, mas que você faz todo dia. E você lá recebe o seu positivo feedback e, obviamente, acompanha o peso de verdade, né? A gente não está fazendo nenhuma mágica, não é nenhum número maluco, é o peso. E você vai ver o número se você quiser no nosso app. O app chama Peso Fácil também, você pode... do peso. Então é bem simples a proposta de interação com o usuário. Mas a ideia é quando você começa a aprender a sua oscilação do peso, você consegue dominar aí essa challenge, esse desafio todo que é a perda de peso, né? Tá. E aí você não tem muito horário para se pesar, que nem aquela história de que você pesa todo dia de manhã, porque você sempre vai estar sem comer, sem ingerir água, etc. Tem um pouco disso? Bom, e aí que é o problema, cara. Imagina que você foi na churrascaria ontem, comeu aquele monte de sal, e você pode passar a noite inteira sem comer nada, que no dia seguinte você vai estar com peso diferente. Eu acho que essa aqui é a grande sacada do nosso projeto. O sistema aprende. Então você pode subir às 9 da manhã, às 8 da manhã, às 7, às 8 da noite, você vai ter que subir 3, 4 vezes na semana, qualquer horário do dia,
o sistema vai aprender. Ele faz uma extrapolação dos dados na tentativa de buscar o seu menor peso. Então tem bastante ciência por trás para mostrar a sua tendência do peso de forma bem simples. A ideia, é descomplicar, já tem muito problema para resolver. Isso aí. Isso aí. E você já tem isso aí implementado aí, como você falou, nos Estados Unidos, na Europa? Como é que está sendo o feedback? Vocês tiveram que mudar alguma coisa da ideia inicial? Como é que tá andando isso? Ah, cara, eu vou te falar, a vida de empreendedor, eu fiz um pequeno shift da minha carreira, eu mudei minha carreira um pouquinho de médico para empreendedor. E é bem corrido, né? Então a gente fez uma balança de alto tráfego. Nós temos aí na Academia Competition, nós temos instalada a balança. E aí a pessoa usa o app para se reconhecer na balança, e aí uma balança atende um monte de pessoas. E essas pessoas têm pedido para a gente a balança de banheiro, né? E a gente desenvolveu a balança de banheiro agora, vai ser lançada em setembro, é um designzinho super legal, bem bonitinho mesmo, e vai chegar em setembro aí no Brasil também. E aí a ideia é que a pessoa compra a balança e ela consegue se pesar, né? Se ela fizer parte de um grupo, por exemplo, uma academia que tem lá a balança de alto tráfego, ela vai ter um desconto, ela vai receber informação da academia, ela vai estar sempre em contato com o personal trainer. Então é um programa B2B, na verdade, e aí o consumidor pode comprar a balança, mas é muito mais ligado ao programa de perda de peso, que consegue mandar informação para o usuário sem saber o peso do usuário. Porque, né, a gente tem muito preocupado com o sigilo da informação, né? Isso é uma preocupação que a gente tem aí da base. Então, mas o sistema procura sozinho. Então, o personal trainer fala, quem é que tem o IMC aí, o índice de massa corpórea acima de 30, que é obeso, e não está perdendo peso, manda essa informação e a pessoa recebe. Então, é uma coisa bem legal também, por esse lado de manter a sigilosidade, manter a pessoa, né, não ter aquele risco de alguém saber o que está acontecendo, o que a pessoa está fazendo. Então, e aí você é fisiologista e eu subo várias vezes na balança e tal. O que essas oscilações contam, além do se eu estou indo bem ou mal na minha dieta? Tem outras informações que você consegue coletar e aproveitar com essas tendências? Você sabe que é interessante. Primeiro, só isso já é uma grande coisa, né? Esse cara que eu falei no começo da entrevista aqui, que estava com 100, foi para 102. Se ele souber que mesmo pesando mais, ele está perdendo peso, o cara vai ser meu amigo para sempre. E é isso que realmente acontece. A variação do peso, ela é reflexo do seu comportamento. Então, a gente está estudando com as universidades daqui o que acontece no indivíduo diabético, que tem um problema com a quantidade de gordura, né? A gordura vai diminuir a eficiência da insulina, por exemplo. Então, será que se ele muda muito o padrão de comida dele, isso vai melhorar? A nossa ferramenta consegue antecipar esse fato, o que vai ajudar o médico a entender que aquele cara hoje está fazendo alguma coisa? E ao contrário, né? Se o cara não está resolvendo, o médico recebe a informação, olha, vamos antecipar alguma coisa, porque ele não está mudando. Então, nós estamos fazendo esses estudos, pressão arterial, mesma coisa. Então, a oscilação do peso, que é essa troca de água que o corpo tem, veja, o corpo humano é feito de várias coisas, né? Tem osso, tem músculo, tem gordura, tem os órgãos, tem o sangue. E a única coisa que vai variar de um dia para o outro é a água que entra. Toda a energia que a gente produz consome água. Então, daí você já tem uma ideia. Imagina, eu falo para todo mundo, nós somos uma sopa que consegue andar e que tem que ficar 38 graus, 37,9 o dia inteiro. Quer dizer, é energia pra caramba que a gente perde. Enfim, eu falo muita coisa aqui junto, mas eu queria mostrar para vocês que a balança realmente pode ajudar a gente a fazer várias coisas. Estamos estudando. E a principal é falar, olha, hoje você pode estar mais pesado que ontem, mas a sua tendência de peso é para baixo. Tá. E aí tem duas coisas que me chamam um pouco a atenção no que você está falando, Renato. Uma delas parece um negócio bastante individualizado, né? Como é que vai depender de cada pessoa, de quantas vezes essa pessoa vai se pesar, etc. Então é uma coisa muito individualizada. Outra que você comentou algumas vezes já é estudo junto com faculdades, universidades aí. Conta um pouquinho mais pra gente desses dois pontos. A coisa do indivíduo, o individual de cada um, né? Como é famoso aí no futebol, jogando futebol, mas você tem uma velocidade de perda de peso e de ganho de massa muscular que é diferente da minha, que é diferente de outras pessoas. E aí tem um monte de fatores que influenciam. Mas, de novo, porque a gente sabe o padrão de oscilação dessa perda de peso, a gente consegue agrupar isso. E esse é o trabalho que nós estamos fazendo, mas vamos fazer isso junto com as universidades. De novo, eu tenho uma formação médica e fui professor na Escola Paulista e sei o quanto é importante e quanta ciência a gente tem e tem que usar para o consumidor. Eu vejo hoje um monte de aparelhos aí que dizem que calculam algumas coisas e os erros são absurdos, né? Então a gente fica triste de ver empresas com nomes razoavelmente bons e que lançam produtos que
talvez não sejam bem explicados de como funciona. Vamos colocar dessa forma. Entendi. Conta um pouquinho pra gente, assim, por que você acabou lançando isso daí aí fora? Você é brasileiro, morou aqui, como é que você chegou aí na... A sua história é pivotada, né Renato? Do futebol aqui no Brasil para empreender fora do Brasil, né? É verdade, o meu último negócio no Brasil já foi, eu era médico de esporte, fui médico de clube de futebol e o glorioso Rio Claro era o clube que eu trabalhava e a gente teve a chance de crescer dentro da corporação Rio Claro Futebol Clube, viramos aí o CEO do futebol, fiquei 2 anos como manager de clube de futebol profissional, foi uma experiência fantástica, conheci muita gente interessante, e de lá minha esposa recebeu uma convite para trabalhar nos Estados Unidos, minha esposa é holandesa, e aí eu resolvi então fazer um MBA lá, tentar aprender inglês, mas até hoje não consigo falar esse negócio direito, e vamos morar fora. E aí a surpresa de empreender fora do Brasil, com o espírito do brasileiro, a gente tem aqui reconhecido o empreendedor brasileiro, o cara é raçudo, o cara vai, o cara... Olha lá, é raçudo, cai e levanta. Lá. O governo está do seu lado. Hã? Perdão. Então você falou que era raçudo, sua conexão caiu, eu falei é raçudo, a conexão cai e levanta. Já voltou. Vai de novo lá, você estava falando que empreendedor brasileiro é raçudo. O que eu vi aqui é que o brasileiro tem esse ímpeto de ir fazer. O europeu e o americano, ele é um cara que talvez pensa mais. A gente, por causa, acredito, da situação do Brasil, a gente vai e faz. E aqui o pessoal valoriza muito isso. Então o fato de ser um brasileiro empreendedor abriu várias portas para mim aqui. Obviamente a seriedade do trabalho, a universidade por trás, o peso de ser uma pessoa que tem uma história também ajuda. Mas aqui o ambiente é mais fácil, as regras são mais claras, o dinheiro está disponível, o governo te ajuda. E você vai falar com alguém para fazer um negócio, um trabalho, a pessoa não quer ganhar alguma coisa por fora. Então a sociedade e o governo trabalhando em conjunto criam um espaço, um ambiente para inovação fantástico. Aqui na Holanda é um país pequeno, eu estou baseado aqui na Holanda, em Leiden, né? E o que os caras desenvolveram de tecnologia aqui é sacanagem. Do Bluetooth, do Wi-Fi, do CD, a Shell, Unilever, é um país pequeno, mas que tem uma capacidade de gerar receita porque investe em tecnologia. E aí, você pergunta-me por que eu fiz isso aqui, é por causa do ambiente, a possibilidade de trabalho aqui fora. Tá, e aí você tem uma empresa aí onde você tem, obviamente, algumas pessoas e todo mundo trabalha junto contigo. Não, cara, a gente é a menor empresa global do mundo, né? Como é que eu falo isso? The smallest global company in the world. A gente tem o nosso CTO, Edmar, ele está baseado aí no Brasil. A Bria Smith é a nossa Scientist in Behavior, ela está nos Estados Unidos, em Madison. Aqui na Holanda é a base, né? A gente tem agora o Adri, que é o nosso Commercial Director. A gente tem mais outras 2 empresas que a gente está fechando acordo hoje. Aliás, parabéns para nós, é um negócio muito legal que a gente vem lutando bastante e que vai dar um impulso muito grande para nós. Então, o headquarter é aqui na Holanda, é um país, de novo, facilita a exportação, facilita a importação, facilita a entrada e saída de tecnologia e, obviamente, tem acordos comerciais com quase todos os países do mundo. Facilita bastante para a gente ser uma empresa holandesa. Só faltou ter alguém na Ásia para ficar 24/7, né? Ou tem gente na Ásia também? Eu vou falar o seguinte, o software é desenvolvido por uma empresa chamada eFutures, está comigo há 3 anos, os caras estão baseados no Sri Lanka, isso é verdade, então fechou, 24/7. Então trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Funciona o tempo inteiro. Vida do empreendedor. E aí, mas cara, eu acho que esse é o desafio, a gente tem visto as pessoas subindo na balança e, cara, uma pessoa obesa subindo na balança e dar risada, cara, isso não tem preço. Para mim, tudo bem, vai fazer, estamos crescendo, empreendedor, inovação, mas a gente conseguiu acertar o que as pessoas estão precisando, a gente está vendo que é legal, as pessoas usam e é simples, cara. Nosso app não faz chover, mas ele mostra para você que está no caminho certo. Ou que está no caminho errado, e aí vai discutir com quem te passou a dieta, né? Cara, eu vou te falar o seguinte, quando o ponteirinho é um ponteirinho, né? O nosso app vai mostrar para você se está perdendo peso, ganhando peso, mantendo peso. Quando o ponteirinho chega no ganhando peso, o efeito é muito maior. Tá, cara, precisa fazer alguma coisa. Olha, mas de novo, não é um joguinho, não tem hoje nós estamos melhorando a interface, essas 2 empresas que eu acabei de falar, elas vão nos ajudar a fazer isso, mas ela é simples e é fácil de usar. Essa é a ideia, cara. E é o que você falou, você vai falar com o seu nutricionista e vai pôr a culpa nele lá.
Renato, pensando para frente, dá para depois segmentar um produto para atletas, um produto para o sedentário, coisa do tipo? Com certeza, a gente hoje está focado naquele grupo de pessoas que não está muito motivado, né? E está indo buscar, mas não está dando aquele passo. A gente não vai competir com o Fitbit da vida, por exemplo, que já está trabalhando com o atleta Polar, lá, outras marcas que fazem com o atleta. A gente é uma entrada para esse mundo de autoavaliação, né? O que a gente está entendendo é que essa variação do peso, ela serve para achar a hidratação do atleta. E aí, corrigindo a hidratação, a gente melhora a performance de treinamento e de competição. E é isso que a gente está focando. Lá na Competition, as balanças já mostram para você a desidratação pós-treino. Com isso, você consegue compensar e aí o seu músculo trabalha numa situação melhor, né? Consumindo energia mais adequada e aí você consegue performar melhor. A gente também vai criar uma linha de produtos novos que vão ser correlacionados aí a nosso algoritmo, que é o core da empresa. A gente tem aí alguns, de novo, empreendedores dos Estados Unidos aqui, veio com uma ideia fantástica de uma balança que eu não posso falar direito o que é, né? Mas ó, fica ligado que vai ter bastante novidade, bem legal. Infelizmente não inventamos... Já voltou, infelizmente cortou. Ele não queria mesmo falar o que é, então a conexão já cortou. E do outro lado da indústria, eventualmente uma seguradora de saúde e até basear políticas públicas nos resultados das pesquisas acadêmicas, você acha que é possível ter um uso massivo da informação? Essa é a ideia. A gente quer criar um impacto na saúde coletiva, saúde pública. A gente não está fazendo isso para ter mais um gadget no seu banheiro. O que acontece é assim, hoje você vê, como exemplo da pessoa, começou o mês com 100 quilos, terminou com 102, mas o nosso algoritmo fala, olha, a pessoa está perdendo peso. Se não fosse o nosso algoritmo, essa pessoa iria ser considerada estar ganhando peso. Então a estatística está errada. Você imagina como a gente pode melhorar o desempenho de um programa de qualidade de vida de uma seguradora, por exemplo, se ela tiver a informação certa. O retorno do investimento é melhor. Esse é o trabalho com as seguradoras, né? Estamos começando aqui na Holanda esse projeto agora. Entendi. Para o cara que está te assistindo e se pesou, tinha 100 no começo do mês, 102 agora, você está falando para ele que talvez ele esteja perdendo peso. Por quê? Fala da parte da medicina rapidinho. Por que eu posso ter engordado 2 quilos e perdido peso? O cara levantou segunda-feira de manhã, dia 1 de janeiro, depois... Não, péssimo exemplo. Agora, essa semana passada, mês passado, o cara, dia 1 de maio, o cara foi se pesar, depois de uma semana fazendo algum tipo de atividade extra ou uma atividade física mais intensa, ele se pesou 100. Depois ele passou o mês dele fazendo o trabalho de exercício dele, e o peso começa a oscilar. O cara foi fazer exercício, o cara vai no banheiro, perde água. O cara toma água, come, ganha água. E o corpo começa a reter água. E começa a reter açúcar para ele fazer exercício, por exemplo. Então o corpo, por exemplo, o músculo tem uma reserva de açúcar. Para cada grama de açúcar que entra, vai entrar 3 gramas de água para manter o equilíbrio osmótico, que é um negócio simples da gente explicar. Esse cara fez exercício, ganhou massa dentro da massa magra, se pesou no final de janeiro, mesmo fazendo dieta, ele tem 102 quilos. Ele perdeu gordura? Pouca. Ele ganhou massa muscular? De verdade? Pouca, mas ele ganhou mais água porque ele está melhorando o corpo dele. Você está entendendo? Então esse cara não engordou, ele aumentou o peso de 2 quilos, mas se você ver as faixas de peso da primeira vez que ele se pesou e a faixa de peso da segunda vez, você vai ver que o 100 era o menor número da primeira faixa e o 102 é o maior número da segunda faixa. As faixas é que mostram que a pessoa estava perdendo peso. Essa é a tecnologia que a gente está desenvolvendo. Entendi, ficou claro. E você já citou alguns lugares aqui, mas que vale a pena enfatizar só para quem está olhando. Onde se consegue isso aqui já no Brasil? Você já tem alguns lugares instalados aqui, né, Renato? Não, nós temos só na Academia Competition, que aí em São Paulo, que, poxa, o pessoal lá é fantástico, tem uma visão de inovação acima da média, a gente aprende com os caras todo dia, eles estão na frente da gente. E tem uma a competition Flávia, acho que tem algumas aqui em São Paulo, né? Tem alguma específica? Qual é? As duas, as três. As três, tem todas. Na Oscar Freire, na Higienópolis, lá no Jardins também tem. As 3 academias têm a balança. Você pode fazer o download do app. E no download do app você vai começar a brincar com ele e vai começar a ver como é que funciona a tal da tendência do peso, né? A gente tá começando com um site em português, porque tá tudo ainda, como eu te falei, é um empreendedor, mas em inglês, se a pessoa se motivar,
e eu acredito que a pessoa que está assistindo esse programa com certeza fala um pouco de inglês, myeasyweight.com. myeasyweight.com, você vai ver lá o nosso site, vai ter um monte de informação, você pode mandar um e-mail, fala que você ouviu o Dr. Renato, eu mesmo vou responder o e-mail, porque daí a gente está ainda crescendo bastante. E aí no Brasil, principalmente, né, as 3 academias e download. Então pode ir no Google, pode ir na Apple, faz o download do app, dá uma brincada com ele, está em português. Eu acho que você vai ver a diferença. De novo, é simples, é só para orientar o seu peso. E aí nós vamos estar trabalhando, nós estamos crescendo bastante, como eu te falei, estamos bem empolgados com o que nós estamos desenvolvendo. Ótimo. E a gente também, né? Acho que eu vou correr agora para a competition para começar já a ver esse negócio do velocímetro lá se está melhorando ou piorando, né? Pode falar com o Caio lá, falar que o Dr. Renato mandou. O Caio é o gerente das academias, uma pessoa fantástica, e está desenvolvendo um programa de perda de peso muito legal mesmo. Inclusive, ele vai pagar você. Olha só que legal, é um segredo, não posso falar o resto, senão o Caio vai me matar. Mas agora, depois desse pico lá, ele vai te falar. Morar na Holanda com esse monte de cerveja boa aí, facilita ou dificulta perder peso, hein? É difícil ter que colher a barriga para falar com os clientes aqui e falar que funciona, né? Porque o pessoal olha para mim, não. Mas essa é a ideia, Arthur. Dá para tomar cerveja. Legal. Não precisa parar pra fazer uma dieta radical. Agora também não dá para tomar um barril de cerveja todo dia, né? Não. Lógico. Bom, infelizmente nosso tempo se foi aqui, viu, Renato? Pô, muito legal que a gente conseguiu bater esse papo. Parabéns pelo trabalho, sucesso para vocês no mundo afora, aí, pela equipe toda. Viu? Não, vamos juntos, tem bastante coisa para fazer. Espaço aberto, quando tiver novidades aí. Quando tiver novidades, volta aqui de novo, parabéns aí, muito sucesso. E para você que viu aí esse programa, obrigado pela audiência. Semana que vem temos mais inovação aqui.